Você conhece o cubículo de proteção, cabine primária, quadro geral de alta tensão? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para falar sobre esse cara que está aqui atrás, o quadro geral de alta tensão. Mas antes de começar, aquele velho recado, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, também curtir esse vídeo, seguir a gente no Instagram. Tudo isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, a trazer conteúdo cada vez mais interessante para vocês. Se você tem algum assunto, algum tema específico que gostaria que a gente trouxesse aqui, que a gente fizesse em forma de vídeo, que passasse essa informação para você, alguma dúvida, manda pra gente, fala através do Instagram, manda um e-mail, comenta também nesse vídeo aqui, dá a sua sugestão de vídeo, o que é que você espera ver aqui do canal, o que é que você gostaria que a gente apresentasse aqui. A gente vai pegar essa ideia, vai trabalhar em cima e vai trazer um vídeo aqui bem bacana respondendo e abordando isso para todo mundo, porque aí é uma dúvida que acaba sendo de uma pessoa e essa dúvida também pode ser a dúvida de muita gente, beleza? Então se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida e gostaria de ver algum assunto específico, comenta aí, manda pra gente que a gente vai trazer aqui, beleza? Então vamos começar agora. Bom, então vamos começar aqui mostrando o quadro geral de alta tensão. O quadro geral de alta tensão que a gente chama é todo esse conjunto aqui de painéis, de cubículos que são interligados. A gente tem ao todo aqui 17 cubículos desse tipo. Cada cubículo desse a gente tem um disjuntor internamente. Nessa parte aqui de baixo, onde você tem essa porta aqui inferior, a gente tem o disjuntor, que é um disjuntor a vácuo, um disjuntor extraível. Então a gente pode abrir esse cadeado, pode com a manivela ali fazer a manobra, extrair esse disjuntor para fazer alguma manutenção ou para algum procedimento onde você precisa de mais segurança, você pode extrair esse disjuntor. Então cada porta dessa aqui embaixo a gente vai ter um disjuntor associado. Na parte de cima a gente tem os relés, que são os relés de proteção. Nesse caso aqui, nesse tipo de cubículo, utiliza esses relés aqui, que são relés da Siemens. São os relés, são bons relés, apesar de ser um pouco mais complexo de mexer, de programar também, são bons relés que funcionam bem e tem bastante recurso. Eu vou mostrar aqui a entrada dos cabos aqui no QGBT, nessa parte de trás. Aqui a gente está vendo a parte da frente, que é onde fica aqui na parte de baixo a parte de força, como eu falei, é o disjuntor que está aqui embaixo, o disjuntor a vácuo. Então é aqui onde vai acontecer a manobra, a parte de força mesmo, e aqui em cima é a parte de comando, onde fica o relé, e aqui também o multimedidor, chave de aferição, botoeiras e toda a parte de comando. Já aqui na parte de trás, a gente vai ter a entrada desses cabos. A gente tem aqui, se você observa bem, 3 canaletas. Essa primeira canaleta aqui é uma canaleta de comando. Essa aqui eu estou em cima dela aqui, é uma canaleta de comando, mas as outras 2 canaletas são canaletas de força. A gente tem aqui do lado de fora, aqui atrás dessa parede aqui, 2 transformadores, 69 13.8 kV. Cada transformador, no 13.8 kV sai um conjunto de cabos que vai entrar por aquela canaleta, a primeira entrada ali do outro lado, e por essa canaleta aqui dentro do QGAT. O QGBT é a parte de baixa tensão. Nesse caso aqui a gente tem um QGAT, porque a gente está falando de 13.8 kV, É uma alta tensão já segundo a NBR e a NR10 também. Então, voltando aqui para frente do cubículo, como eu falei, vou mostrar aqui, mostrar a sequência que a gente tem aqui de cubículos. Esse primeiro cubículo aqui, a gente vê que ele não tem um relé de proteção, A tampa dele é uma tampa praticamente lisa, onde a gente tem apenas uma botoeira para abrir e para fechar, e tem esse botão de emergência aqui. A gente também não tem relé. Esse cubículo aqui é o cubículo do transformador de serviço auxiliar. Optou-se por não colocar um relé de proteção internamente aqui, além do disjuntor, que a gente pode comandar por essas botoeiras aqui de abrir e fechar. A gente tem também chave fusível associada. Então esse cubículo aqui ele é um pouco mais simples em relação ao próximo cubículo aqui, por exemplo, que é um cubículo de gerador. Então os cabos do gerador que vem de outro local, eles vão entrar aqui nesse cubículo, por essas canaletas também, e aí vai conectar nesse barramento. Então a gente tem aqui nesse cubículo já um pouco mais completo. Você tem medidor, você tem relé, você tem chave de aferição, você tem mais componentes nesse cubículo.
Esses cubículos aqui do lado também são semelhantes. Aqui é a entrada de um dos transformadores, né? Transformador 1 fica desse lado aqui. A gente tá aqui, esse transformador é o transformador que está aberto, né? A gente pode ver aqui, ó, na tela do relé, o disjuntor dele está aberto. As medições dele também estão zeradas aqui, não está mostrando nada desse transformador, que é um transformador que está aberto, né? Ele não está funcionando. O transformador que está ligado é o transformador que está ali do outro lado, que a gente vai mostrar. E aqui são cubículos de alimentadores, né? Cada local aqui, cada bloco recebe uma alimentação que sai de um cubículo desse. Aqui no meio, esse cubículo também não tem relé, porque é um cubículo que ele é dedicado apenas para transformador de potencial. Então esse barramento, né, tudo isso aqui, todos esses quadros, eles formam um longo barramento aqui internamente, e esse barramento você tem um conjunto de TPs para medição, né, você pegar o sinal desse barramento de tensão, e aí está dentro desse cubículo. Já esse cubículo aqui do meio é o cubículo do disjuntor TAI, é o disjuntor de interligação que a gente chama. Então imagine que esse barramento grande aqui, né, formado por esses 17 cubículos, esse barramento aqui, que no final das contas é um único barramento, ele é seccionado aqui no meio por esse disjuntor. Esse cubículo aqui, que tem esse disjuntor, ele secciona esse barramento em duas partes. Então você tem alimentação por transformador de um lado e alimentação pelo segundo transformador do outro lado. Desse lado aqui você tem também um conjunto de TPs, né? Afinal de contas, se você abre esse disjuntor, você vai ter o TP desse lado aqui para essa seção do barramento, e você tem TP também desse lado aqui para essa outra seção do barramento. Porque esse barramento aqui, pessoal, você pode operar com ele fechado, nesse disjuntor do meio fechado, e aí você usa um dos transformadores lá de fora para alimentar todo esse barramento, né? Você liga o transformador, vai entrar ali naquele cubículo, e aí com esse disjuntor aqui do meio fechado, ele vai alimentar todo esse barramento. Já se esse disjuntor estiver aberto e esse transformador aqui estiver conectado ao barramento, ele vai alimentar apenas uma seção do barramento. Então você precisa ter TP dos dois lados, tá? Então, como eu acabei de falar aqui, a gente tem basicamente ali fora dois transformadores de força. Esses transformadores são redundantes e a gente tem entradas diferentes aqui no QGAT. Esse quadro que eu estou aqui na frente, né, esse painel aqui, mais especificamente, é o painel do disjuntor TAI, que é, como eu falei, é um painel onde fica um disjuntor que vai separar em duas seções o barramento. A gente tem a alimentação de um lado, né, por um transformador, e a alimentação do outro por outro transformador. Os transformadores são redundantes, a gente utiliza um de cada vez, e aí quando um transformador está indisponível ou para fazer alguma troca, alguma manutenção, a gente precisa utilizar o transformador, a gente abre um transformador, né, um disjuntor do transformador, e joga a alimentação para o outro lado. Como esse barramento tem esse disjuntor aqui no meio, eu posso manter ele fechado, e aí com um transformador eu alimento todo o barramento. Caso a gente precise utilizar dois transformadores, a gente teria que abrir esse disjuntor TAI, porque existe um intertravamento elétrico, né, que um transformador não funciona aqui enquanto o outro também está funcionando. Então, por causa desse intertravamento, a gente tem que abrir esse disjuntor TAI para poder funcionar os dois transformadores de uma vez só, e aí atender a esse intertravamento. Essa é uma condição específica dessa subestação, onde você tem dois transformadores que funcionam de forma alternada. Você poderia também, aí, dependendo do projeto da subestação, ter esses dois transformadores funcionando em paralelo. No caso dessa subestação aqui, optou-se pelo funcionamento de um transformador por vez, e aí você tem esse intertravamento elétrico. No caso aqui não é um problema, né, já que você tem dois transformadores ali de 69, os transformadores são confiáveis. E também, quando você perde um transformador desse aqui, automaticamente a proteção vai comutar para o outro transformador. Então a gente vai ter um pisca, né, como a gente chama aqui, mas rapidamente a gente vai restabelecer essa conexão, né, esse fornecimento de energia, e aí a gente vai passar a ser abastecido pelo outro transformador. Então essa filosofia que foi adotada aqui nada atrapalha, é apenas uma forma de projeto de uma subestação. Então, pessoal, esse aqui foi o QGAT, né, o quadro geral de alta tensão. Eu acredito que a imagem tenha ficado um pouco fechada, né, já que o quadro ele é bastante extenso, né, como a gente pode ver, ele é bastante extenso. Aqui eu estou segurando a câmera, né, o celular na minha mão, então eu não consigo pegar bem a imagem, né? Quando eu me afasto para poder pegar uma imagem mais ampla, acaba ficando longe e você não consegue ver bem o quadro. Quando eu me aproximo do quadro,
o quadro ele fica mais fechado na imagem, né? Então tá meio complicado aqui já que eu não estou com equipamento, mas acredito que eu tenha conseguido passar qual é a função desse quadro, né? Quais são os componentes, né? Eu já falei do disjuntor, já falei do relé, da chave de aferição, das botoeiras. Então acredito que a função do quadro, né? Para que esse quadro serve, qual é o propósito dele. As entradas ali eu mostrei, as canaletas ali atrás. Então acho que o propósito do vídeo foi atendido, né? Mesmo com as dificuldades aqui, acredito que tenha sido atendido. Se você ainda gostaria de ver, de saber mais alguma informação, então comenta aí embaixo, manda e-mail pra gente. Se você quer ver algum assunto específico, né? Algum assunto específico de subestação, de linha de transmissão, qualquer assunto, né? De engenharia elétrica, afinal de contas, o canal é voltado para subestações, mas primeiramente é de engenharia elétrica, né? Então, se você gostaria de ver algum assunto específico, manda pra gente, a gente vai pegar isso com carinho, a gente vai analisar, vai fazer um vídeo e vai trazer aqui para você essa resposta e para todo mundo, né? Afinal de contas, o objetivo do canal é que todo mundo aprenda junto, tanto você quanto eu, a gente continue estudando, continue aprendendo cada vez mais, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.